Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, um novo canal de astrologia aqui do YouTube, que já não é mais tão novo assim, porque pelo menos na data de hoje que eu estou gravando este vídeo, que é dia 13 de agosto, ontem, que foi dia 12 de agosto, nós finalmente completamos um aninho inteiro de canal aqui, de existência dentro do YouTube. Então já deixe seu joinha aqui no início do vídeo para me ajudar. Não se esqueça de hypar o vídeo e de se inscrever aqui também. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, meu povo, nós vamos finalmente trazer um vídeo destrinchando aqui para vocês o que estes novos nodos lunares estão querendo nos propor nessas épocas de eclipse que recebemos anualmente. O nodo norte, que está agora no signo de Peixes, e o nodo sul no signo de Virgem, já fazem aí alguns meses. Nós já recebemos alguns dos eclipses dentro desse eixo, e é muito importante que a gente faça esse processo de reflexão. O que estes nodos agora querem nos propor? Para onde nós devemos caminhar? Este é o grande propósito dos nodos lunares, certo? E a proposta desse vídeo é exatamente aqui fazer essa maratona para os próximos eclipses que virão aí no mês de setembro, tá bom? A gente vai ter o primeiro eclipse no dia 6 de setembro, que vai ser um eclipse lunar no signo de Peixes, né? Então é a oposição da Lua com o Sol, ativando os eclipses dentro desses eixos, né? De Virgem e Peixes. Então este é o primeiro eclipse do mês, e no dia 20 de setembro a gente vai ter o eclipse solar daí, tá bom? Que é quando a Lua e o Sol se encontram em conjunção, próximos ali do Nodo Sul. Então esse primeiro eclipse que a gente vai ter no dia 6 de setembro, que vai ser um eclipse no signo de Peixes, vai ser um eclipse lunar. Então esses eclipses, eles datam encerramentos, certo? Então qual que é a casa onde você tem Peixes, que você já anda recebendo esses eclipses nesse eixo, em que você está sentindo essas mudanças na sua vida? Porque agora, neste dia 6 de setembro, a gente vai ter novamente um novo eclipse dentro desse eixo e de encerramento. O que você acha que está prestes a encerrar na sua vida? Às vezes pode ser algo real dentro da sua vida, às vezes é um comportamento, um pensamento, algum tipo de hábito, né? Então vai depender aí da casa e da construção que esses eclipses estão realizando na sua vida. A gente vai se aprofundar ao longo do vídeo. E no dia 20 de setembro é um eclipse solar no signo de Virgem. Então tem nuances, né? Esses eclipses solares que estão acontecendo no signo de Virgem, porque ainda é o nodo sul. Então tem coisas aqui que, por mais que sejam eclipses solares que datam inícios, se tem algo que a gente precisa desapegar daquela energia virginiana por conta do nodo sul, certo? Gente, eu tô com um chazinho aqui, pois eu estou com muita laringite ultimamente, por conta das gravações aqui do canal e dos atendimentos também. E que essa construção de tudo que a gente precisa desapegar do nodo sul em Virgem, eu vou trazer aqui para vocês ao longo desse vídeo, porque não é necessariamente que a gente, nossa, tem que parar de integrar a energia virginiana, não é isso. A questão é que os eclipses, eles trazem à tona aqui esses eixos extremos da oposição, porque a gente precisa aprender a balancear isso, tá bom? Essa energia. No caso aqui, do signo de Peixes e do signo de Virgem, tá bom? Então o nodo sul é onde nós precisamos desapegar na nossa vida. É onde a gente tem que entender que essa casa onde a gente vai ter o signo de Virgem agora, que é onde está transitando o nodo sul, ela vai passar por grandes encerramentos, transformações, coisas que realmente vão virar a nossa vida de cabeça para baixo, tá bom? Eu vou dar um exemplo.
Para quem tem, por exemplo, o signo de Virgem no fundo do céu, na casa 4 do mapa astral, é muito provável que alguma dinâmica familiar que você tem na sua vida tenha mudado. Às vezes uma pessoa que morava com você não mora mais. Às vezes você mudou de casa, mudou de apartamento, de aluguel, sabe? Às vezes você fez uma micro-reforma na sua casa. Às vezes você tá desapegando de ser tão crítica com a faxina dentro de casa. Então vocês conseguem entender aqui as analogias? Então a gente está desapegando, as coisas estão mudando, certo? Dentro dessa casa onde a gente vai ter Virgem. E a gente precisa aprender a integrar também, de uma certa maneira, essas mudanças que estão acontecendo na casa onde nós temos Virgem no mapa astral. Então é essa energia de desapego virginiano, dos excessos virginianos, que a casa onde a gente vai ter esse signo está aqui representando essas mudanças, certo? Já o nó do norte, que atualmente está em peixes, é a energia que a gente precisa aprender a integrar agora nesses eclipses do signo de peixes. E daí o que vai acontecer? Nessa energia pisciana, nós podemos vibrar em muitas nuances, porque tanto o signo de peixes quanto o signo de virgem, eles são signos mutáveis, né? Então eles são duais de uma certa forma. Então eles têm um comportamento muito volátil, digamos assim. E a gente precisa entender em qual energia deste signo a gente está vibrando. Se estamos vibrando na luz ou se estamos vibrando na sombra. E é exatamente tudo isso que eu vou destrinchar com vocês agora, as energias desse eixo e as integrações que vocês precisam fazer para os seus ascendentes, tá bom? Só que para isso, eu com certeza vou pegar aqui em feridas abertas que a gente pode ter, tá bom? Então não adianta a gente falar de astrologia e não falar das sombras que a gente pode estar vibrando, porque a gente precisa olhar para essas sombras com clareza para a evolução. E lembrando que esse vídeo especificamente, ele é somente para ajudar vocês a integrarem a energia que esses eclipses estão tentando aqui mostrar para vocês já faz um tempo. E que talvez a gente tá ali no automático, né, na vida, na rotina, e a gente não tá tendo aquele olhar centrado para essas mudanças, para essas integrações que precisam acontecer no nosso interior e no nosso exterior também, certo? Ou seja, esse vídeo é o introdutório para esses eclipses. E lá em setembro, quando nós estivermos recebendo esses eclipses no céu, a gente também vai ter os vídeos tanto do dia 6 de setembro, como do dia 20 de setembro também, certo? Então, nos dias dos eclipses, eu vou ler o céu do dia para vocês também, com possíveis previsões também para vocês na vida de vocês, ok? Só que esse vídeo é um integrativo, né? É uma complementação de leitura, para que vocês tenham a compreensão das simbologias, que vocês podem ter insights próprios também. E vocês vão perceber como que esses insights vão vir ao longo do vídeo. E a gente vai ter aqui uma parte de instruções que vai ficar muito legal visualmente para vocês entenderem como interpretar aí no gráfico de vocês esses eclipses, tá bom? Então, primeiramente, qual que é a simbologia do nó do norte em peixes? Qual é a luz desse nó do norte? Quando a gente pensa no signo de peixes, a gente pensa em sonhos, em integração das intuições, da confiança na intuição, da abertura para o invisível, de entender que se a gente tem fé, os caminhos vão se abrindo. Então, o signo de peixes, na sua luz, é aquela pessoa que ela tem uma extrema intuição das coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo dentro do ambiente. É essa percepção das intenções do ambiente, das pessoas, dos caminhos. Então, quando nós estamos aqui bem integrados nessa energia pisciana, nós somos pessoas extremamente realizadoras. Não que seja um signo muito trabalhador ou muito persistente, porque a gente sabe que esse estereótipo não cabe ao signo de peixes. Mas ele é um signo que, quando ele tá bem integrado e ele tem essa percepção dos seus objetivos,
ele aprende a dissolver barreiras invisíveis e as coisas vão aparecendo para ele, sabe? Os caminhos vão aparecendo, as oportunidades, o networking. Então a gente vai tropeçando no caminho, mas a gente tem aquela fé no caminho que está realizando, né? No percurso que está caminhando, que é essa fé muitas vezes naquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, que às vezes aquela luz no fim do túnel não está muito bem clara pra gente, né? Aquela clareza daquilo que a gente gostaria de ter a certeza que a gente vai conseguir aquele resultado no final das contas. O signo de Peixes, ele não se importa tanto com isso, porque ele se importa muito mais quando ele está integrado na luz, pelo caminho que ele está percorrendo e tudo aquilo que ele vai absorvendo ao longo desse caminho. Fala sobre pessoas que são muito criativas, né? Que têm uma conexão com a arte e com a própria capacidade de criação muito linda de se ver, até porque o signo de Peixes é o signo dos artistas, né? E a gente vai chegar lá também, tem outras coisas que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo a respeito disso. Então, tanto o signo de Peixes e o signo de Leão também um pouco mais de formas diferentes, né? Então, quando nós estamos vibrando na luz desse signo, a gente acaba aqui desenvolvendo essas qualidades, certo? Já a sombra deste signo, assim como todos os outros signos possuem, seria muito as fugas da realidade, de não entender muito bem os seus próprios limites também. O que seria essas fugas da realidade, né? Às vezes eu tenho essa criatividade, essa intuição e esses sonhos tão fortes dentro de mim, mas quando eu olho para a realidade, cara, parece que tá tão longe esse sonho, né? Meu, eu vou ter que trabalhar tanto ainda para conseguir alcançar aquilo. Então, o signo de Peixes, ele pode representar muito bem essa fuga num sentido de uma preguiça, sabe? De uma procrastinação. Então, cara, eu até tenho grandes intenções e grandes planos para minha vida, para minha família, para os meus sonhos, mas quando eu estou mal desenvolvido dentro dessa energia, eu acabo negligenciando isso, né? Eu posso muito bem ser aquela pessoa que gosta de todo o processo criativo e de desenvolvimento ali de algum projeto, mas quando eu tenho que lidar com venda, quando eu tenho que lidar com outras pessoas, quando eu tenho que lidar com impostos, com precificação, essas coisas, elas acabam tirando a gente da nossa zona de conforto, né? A gente não quer lidar com essas coisas mais técnicas, que seria ali uma certa forma de se posicionar, de aprender a ser um pouco mais pragmático também, que é essa oposição do Virgem, né, que acontece dentro desse eixo. Daí eu posso me intocar dentro de ilusões que eu crio na minha cabeça que são mais confortáveis para mim. Então eu posso muito bem querer ali entrar dentro do meu mundo dos sonhos e me armazenar ali e não tirar esses sonhos dentro desse baú para pôr eles no mundo material. A sombra desse signo também é muito correlacionada com essas dependências, digamos assim, de a gente sempre querer ver os sinais externos que sejam propícios para eu agir, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você tá ali às vezes pensando, eu volto com meu ex ou eu não volto com meu ex? E daí a gente vai tirar um tarô. Eu vou tirar um tarô, fazer uma sinastria, porque eu quero que as coisas, o universo, eu quero que os sinais me mostrem que aquele é o caminho correto. Para daí sim eu tomar a ação. Mas às vezes você já tá intuindo aquilo no seu coração. Por que que você não tá integrando a sua intuição, sabe? Você não precisa ter essas mensagens, esses sinais externos para tomar a atitude que você sabe que é correta. Daí a gente pode ter dispersão de energia, que seria um pouco da procrastinação, que eu já mencionei, que acaba resultando em um total vitimismo, né? Então essas são as grandes sombras do signo de Peixes, quando a gente não quer lidar com as coisas como elas de fato são. Então, o signo de Virgem, somado a um excesso ali de vontade de transformar a própria vida, né? De conseguir criar a própria vida dos sonhos. E qual que seria o ideal aqui, né? A gente ter a integração. A gente não pode deixar de sonhar, Peixes, mas a gente também não pode deixar de sermos pragmáticos, né? O signo de Virgem aqui. Então a gente tem que fazer essas duas integrações
para que a gente consiga estruturar a nossa vida. E para o signo de Virgem, né? Quando nós estamos recebendo aqui os eclipses do signo de Virgem, qual que seria primeiramente a luz desse signo? Então a gente pode pensar muito bem em uma pessoa que é detalhista, tem aquele olhar para o detalhe. É uma pessoa que tem essa habilidade de organizar o caos. Então, às vezes, as outras pessoas, né, que não têm uma energia virginiana muito bem integrada, quando estão à nossa volta, a gente percebe que as pessoas estão desesperadas, né? Então, o signo de Virgem é essa energia do pé no chão, né? Ele entende que, cara, tem um problema, esse problema precisa ser solucionado, e essas são as possíveis decisões que eu posso tomar para resolver este problema aqui. Então, é esse pragmatismo, né? Esse olhar com calma para os problemas que precisam ser solucionados. Então, o que para muitos signos pode parecer o caos e o fim do mundo, quando a gente tem uma energia virginiana bem integrada, a gente consegue olhar ali para aquela situação com mais sabedoria. Eu acho que essa seria a palavra correta para descrever aqui. E eles gostam disso, né? Eles têm um senso de serviço genuíno. E para eles é muito gostoso quando a gente está fazendo a diferença naquele ambiente. Então é quando a gente tem ali um discernimento mais afiado para fazer escolhas com uma maior praticidade, sem ficar enrolando muito. É uma habilidade de simplificar aquilo que muitas vezes pode parecer complexo para uma outra pessoa. São pessoas que vão estar vibrando mais na energia daquilo que é funcional para a vida delas, né? Então, elas serão mais funcionais e elas vão prezar por tudo aquilo que traz funcionalidade para a vida delas também. E eu acho que o principal de toda a simbologia da luz do signo de Virgem é a humildade para saber quando você precisa ajustar alguma coisa, corrigir alguma coisa. Então, quando nós estamos bem integrados no signo de Virgem, a gente não se martiriza pelo caos que está acontecendo. Então, de você não se importar em precisar observar, parar, analisar, ver que realmente fez alguma merda, ver que você fez ali, né, alguma coisa que não era perfeita, que resultou em outros problemas, e de entender que tudo bem, isso acabou acontecendo, então agora eu vou parar e eu vou analisar aqui as possíveis formas de resolução daquele problema. Então, quando eu falo de você ter essa humildade bem integrada, é para que a gente não fique bitolado na sombra dessa energia virginiana, que seria aquela pessoa que tem um excesso de controle sobre aquele perfeccionismo e acaba desenvolvendo aqui uma crítica paralisante sobre si mesma, sobre as suas ações. E daí a gente acaba entrando dentro desse complexo virginiano de imperfeições, né? E de ficar se automutilando, se autojulgando. E daí a gente fica tão obcecado pela perfeição que a gente acaba se colocando dentro de rotinas muito rígidas, muito engessadas, porque daí a gente quer alcançar aquele patamar de perfeição. Então, para isso, eu preciso executar isso, isso e aquilo todos os santos dias. Eu não posso ter espaço para desenvolver a minha criatividade, não posso ter espaço para desenvolver os meus momentos de lazer. Eu não vou saber lidar com imprevistos, né? Eu vou ter uma certa rigidez referente a isso, porque para mim eu preciso estar ali alcançando aquele patamar de reconhecimento que eu acredito que é o que vai saciar o meu vazio interno. E daí a gente vai sufocando a nossa sensibilidade, que é toda a energia pisciana, em prol da praticidade e de um certo status de produtividade. E então a gente estará ali se submetendo a um padrão inalcançável que vai aos poucos nos matando, né? Então, quando a gente está muito bitolado na energia virginiana, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de ter um contato com a nossa criatividade. E podemos ser pessoas que a gente pensa que não somos merecedores de uma vida cuja a gente pode sonhar, né? Ah, eu sonho em ter uma profissão XYZ, que eu vou poder viajar, que eu vou poder ter mais tempo para minha família. A gente começa aqui, ó, a afogar esses sonhos.
a gente pensa que eles são inalcançáveis também. Da mesma forma que quando estamos muito mal integrados na energia psiana dentro dos seus excessos, é quando a gente percebe que a gente sonha tanto e a gente quer tanto realizar grandes coisas na nossa vida, mas a gente não tem o pragmatismo virginiano, a gente não tem a ação do entendimento do que precisa ser feito virginiano para conseguir integrar esses sonhos na realidade, na matéria. Então, é muito lindo aqui como os opostos sempre vão se complementar. E agora eu vou citar aqui algumas manifestações que já andam ocorrendo dentro dos eclipses, dentro desse eixo, tá bom, galera? E eu vou começar aqui com os eclipses que estão acontecendo dentro do signo de Peixes primeiro, que vocês vão ver aqui que eu vou até já citar alguns exemplos de coisas que já aconteceram nos eclipses passados, tá bom? E eu já mencionei no início do vídeo que o signo de Peixes representa esse mundo artístico, certo? Então, dentro dos eclipses que estão acontecendo no eixo de Peixes, vocês podem perceber que estão sempre acontecendo algum tipo de escândalo ou algum tipo de revelação que acaba expondo as ilusões coletivas que as pessoas possuem sobre os artistas, né? Sobre essas figuras que muitas vezes a gente acaba colocando num pedestal, querendo ou não, a gente acaba enxergando essas pessoas como salvadores, né? Como pessoas que inspiram a gente. Olha a simbologia pisciana aí, né? Então, esses eclipses no signo de Peixes estão evidenciando muito essas questões. Um exemplo que eu falei que eu ia dar é o caso do Pediri, né? Que acabou não só afetando ele, mas todo um campo dos artistas ali, sobre possíveis picuinhas e coisas que eles supostamente estão envolvidos, né? Que acabou aí manchando muito a credibilidade de muita gente dentro desse processo. E esse caso, ele estourou na mídia no primeiro eclipse que houve dentro desse eixo e que, consequentemente, acaba gerando na internet esses picos de comoções coletivas também, que acaba ali realizando um engajamento afetivo em prol dessas histórias, né? Muitas vezes de grupos vulneráveis que são afetados em meio a esses escândalos que estão acontecendo, que é muito toda essa simbologia pisciana também, né? Do altruísmo, da gente se importar com essas pessoas que precisam de ajuda, de dar amparo para essas pessoas que estão precisando de ajuda e que acabam ali trazendo mobilizações humanitárias para essas pessoas e acabam surgindo ações devidas em relação à proporção que aquilo acaba recebendo. E Peixes também pega muito nesse campo da fanfic, né? Dos universos das ilusões. E quando os eclipses estão ativando esse eixo do signo de Peixes, vocês podem perceber que às vezes as respostas vêm à tona, né? E a gente consegue começar a costurar ali uma linha do tempo das coisas que de fato aconteceram e que foram as confirmações necessárias que a gente precisava receber. Ou às vezes são coisas que estouram na mídia e que acabam gerando mais confusão ainda, e que acabam dividindo ainda mais as opiniões. E daí se gera essa comoção e essa ação coletiva também em prol de saber a verdade, de se sensibilizar com aquilo de alguma forma. E, querendo ou não, acaba aumentando a polarização também das coisas, né? Até mesmo com eventos climáticos, tá, gente? Não só relacionados a artistas ou a grupos vulneráveis, tá bom? Da mesma maneira que a gente pode ver muitas pessoas se envolvendo com arte, trazendo projetos diferentes à tona. Lançamentos de filmes que acabam marcando muito a gente, uma vontade de se conectar mais com a sua fé, sabe? Ou às vezes você acaba vendo na televisão alguma situação relacionada à religião acontecendo no mundo. Então, todo esse universo pisciano é ativado quando nós temos o eclipse dentro do signo de Peixes, tá bom? Já quando nós estamos recebendo os eclipses dentro do signo de Virgem, certo? Como que isso se manifesta? O que que a gente vai vendo ao longo daquela semana, né, que está acontecendo o eclipse? Primeiro, a gente vai ver nos jornais, nas notícias, na própria rede social, escândalos envolvendo setores de saúde, alimentação, serviços públicos, as pessoas noticiando algum tipo de falha técnica acontecendo em alguma empresa,
ou algum tipo de desorganização em sistemas ou companhias também que deveriam ser confiáveis. Movimentos de auditoria, de fiscalização também é aquela procura por um culpado, né? Então, que é exatamente essa energia virginiana na sua sombra, né? Então, aconteceu um problema, quem que tem a culpa disso daqui? Problemas logísticos, problemas administrativos. Então, no noticiário, no coletivo, nas redes, a gente pode perceber um aumento das pessoas debatendo sobre isso na internet, em outros meios de comunicação também. Polarização até mesmo dos discursos que a gente acaba lendo dentro desses meios de comunicação, de pessoas que defendem um método mais científico, e aqueles que também estão questionando, né, que defendem um método mais místico, mais criativo. Decisões políticas, microgerenciamento, todo esse universo de processos virginiano acabam ganhando muito foco na mídia, né? Quando a gente está recebendo ali o eclipse dentro do signo de Virgem, certo? E isso também acaba se espelhando para as nossas vidas práticas, né? Então, às vezes, os chefes estão ali em cima da gente. Às vezes a gente realmente está recebendo uma auditoria, né, dentro da nossa empresa e a gente precisa ali ter todo aquele processo, né, que a gente já passou dentro de alguma companhia, sabe como é que é. Às vezes acabam realmente tendo algum tipo de falha administrativa num processo muito importante e daí começa ali a caça às bruxas, né, quem que foi o culpado, porque precisa, né, resolver esse problema agora. Essa ênfase nas regras, nos protocolos, nas burocracias, a gente pode perceber um ambiente corporativo muito atiçado, sabe? As pessoas meio irritadas também. E, consequentemente, os seres humanos, o coletivo ali, a equipe somatizada por conta da carga horária de trabalho, do cansaço corporal, um foco tão excessivo em pequenos problemas, em pequenos detalhes, que a gente acaba desviando a nossa atenção de questões muito mais amplas e mais importantes pra gente naquele momento também. Né? Então essas aqui, né, são algumas das coisas que a gente pode observar agora nesse mês de setembro que podem vir aí, né, se manifestar na nossa vida. E como nós vamos viver toda essa energia desses eclipses vai depender muito de como nós estamos bem integrados ou não dentro desse eixo, tá bom? Então a gente precisa aqui alcançar o meio termo dentro dessas duas energias e não, como eu disse, né, os excessos um do outro, que foi um pouco de tudo que eu quis explicar para vocês na introdução desse vídeo, tá bom? E agora vamos começar com as instruções que eu falei para vocês que eu ia trazer aqui. Eu acho muitíssimo importante toda essa análise para vocês realizarem aí dentro do gráfico de vocês. E eu quis trazer nesse formato, dentro desse vídeo especificamente, justamente porque eu quero que vocês aprendam a ter os próprios insights sobre a astrologia, tá bom? Porque somente vocês vão conseguir ter esse olhar crítico para aquilo que vai acontecer ou não com vocês. Até porque, como eu disse durante todo esse vídeo, tudo isso que você vai vivenciar vai depender muito se você está vibrando na luz ou na sombra de cada um desses signos, tá bom? E a primeira instrução que eu gostaria de falar para vocês. O signo de Peixes, aonde nós temos peixes no nosso mapa astral, é muitas vezes a casa dentro da nossa vida, que representa ali, né, aquele eixo da nossa vida, que vai citar aonde a gente pode ter certos comportamentos de autossabotagem, tá bom? Então, é comum, por exemplo, a gente acabar negligenciando um pouco essa casa, sabe? A gente não quer lidar ali com as responsabilidades afetivas daquela casa. É comum a gente achar que a gente não é merecedor de algo bom na casa onde a gente tem peixes, quando nós estamos vibrando nessa sombra extrema dele. Porque muitas vezes é uma casa onde a gente já depositou muita da nossa empatia ao longo da vida. E daí chega um determinado período, né, da nossa vida, da nossa idade como um ser humano, que a gente recebe um esgotamento dessa empatia, certo? Então, por isso, a gente acaba começando a vibrar mais na sombra desse signo de peixes, tá? E seria ali essa autossabotagem de negligenciar, né, de toda aquela sombra que eu mencionei lá no início do vídeo, de achar que não é merecedor, né, que não é bom o suficiente
para viver algo bom dentro daquela área da nossa vida. É uma casa que vai citar muito dos medos inconscientes que a gente pode ter referente àquela área da vida. E daí, por conta disso, a gente pode começar a adotar vários hábitos que acabam nos auto-sabotando, tá bom? E daí a gente não quer lidar com aquilo, a gente cria um pouco de preguiça, certo? Então, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes, quem tem um signo de peixes na casa 4 pode ter muito dessas pequenas autossabotagens em relação à família, à mãe também, né? Principalmente. Então, às vezes, a relação com essas figuras familiares, por algum motivo, se tem questões ali que a gente tem uma certa preguiça de lidar, a gente prefere fingir que aquilo não existe, e a gente inconscientemente pode sentir que a gente não é merecedor de ter uma boa família, uma família com amor, com acolhimento, né, de ter essa família dos sonhos, uma família margarina. E daí é uma pessoa que ela pode hiperfocar a energia virginiana na carreira, né, na oposição aqui. E de, já que eu não vou ter uma família perfeita do jeito que eu acho que eu vou ter uma carreira perfeita, né? Então, olha aqui, né, os polos extremos acontecendo. Então, esse eixo Virgem e Peixes falam muito sobre essas autossabotagens, certo? Então, é interessante a gente analisar se você acredita que você está vivenciando isso na sua vida dentro da área onde você tem esses signos, tá bom? Da mesma maneira que aqui a gente está falando sobre a saúde mental, Peixes, versus a saúde física, Virgem. Por isso, esse é um eixo que pode falar muito sobre os nossos vícios, hábitos que a gente pode construir, que não necessariamente são positivos para a gente, que nos auto-sabotam, sabotam ali a nossa saúde física. Né? Então, por questões às vezes mentais, peixes, então às vezes de estresse, de ansiedade, a gente pode acabar recorrendo ali a algum tipo de substância, álcool, fumo, justamente porque a gente quer se anestesiar desse estímulo corporal que a gente está recebendo por conta do estresse e da ansiedade, certo? E daí a gente acaba construindo aqui hábitos destrutivos para a nossa saúde e nos anestesiando da real situação que está nos proporcionando estresse e ansiedade, né? Então a gente tá tapando o sol com a peneira. E é naturalmente muito comum, infelizmente, que em eclipses os nossos vícios naturalmente fiquem muito aflorados, justamente porque os eclipses, eles naturalmente acabam ali proporcionando mais estresse e mais ansiedade mesmo, tá bom? Ainda mais dentro desse eixo, né? Então vocês podem perceber quando a gente estiver próximo dos eclipses no dia 6, no dia 20, a gente vai ficar mais estressado, a gente pode querer fumar mais se você fuma, beber mais se você bebe, comer algo com mais açúcar se você come muito açúcar, se você sente essa necessidade, né, de um docinho. E até mesmo para as mulheres é muito comum que a gente acabe recebendo ali a nossa menstruação antecipada, tá bom? Ou acabe atrasando um pouco. Os eclipses, quando a gente se aproxima deles, eles sempre interferem ali no nosso ciclo natural, tá bom? E agora, finalmente, vamos para um gráfico exemplar que eu trouxe aqui para vocês, que eu quero que vocês vejam na prática como que vocês podem estar analisando esses eclipses visualmente para vocês conseguirem ter os seus insights próprios dentro dos seus gráficos respectivos, tá bom? E posteriormente vamos para as previsões para cada ascendente. E lembrando, dentro dessas previsões que eu vou trazer para cada ascendente, eu vou primeiramente citar as sombras desses eixos Peixes e Virgem, para vocês compreenderem se estão vibrando nessas sombras e entenderem que vocês precisam integrar a luz dentro dessa casa, tá bom? Então vamos agora para este gráfico exemplar. Então, pessoal, eu peguei aqui esse gráfico exemplar para vocês, justamente porque ele tem características bem interessantes para eu abordar e trazer como exemplo de visualização e vocês conseguirem ter os seus insights próprios nos seus respectivos gráficos, tá bom? Então vamos lá, a gente percebe que os eixos do nodo sul e do nodo norte dessa pessoa estão transitando na casa 3 e na casa 9
desse exemplo, que é algo que a gente vai ainda conversar, né, aí durante o vídeo, pois a gente vai ter as previsões e integrações para cada eixo, tá bom? Então não vou me aprofundar muito nisso aqui dentro desse exemplar. Mas observem que esse nó do sul em Virgem está fazendo uma conjunção com o Sol da pessoa, né, portadora deste gráfico. Ou seja, no horóscopo dessa pessoa, ele vai receber ali a conjunção tanto do Sol do trânsito com o seu Sol natal e também do nó do sul do trânsito com o seu Sol natal. E essa pessoa especificamente é uma das que pode ser muito afetada no sentido de vícios que eu mencionei, se ela tiver, certo? Pode ser muito afetada também com estresse, com ansiedade, porque o sol é a nossa vitalidade. Então essa pessoa particularmente pode ser muito afetada no sentido dos sintomas que eu mencionei ao longo desse vídeo, certo? Então é interessante ela tomar cuidado com essas questões mais corporais e pegar mais leve consigo mesma durante esse mês de setembro. Outro pulo do gato que a gente pode adotar aqui é ver a regência desse sol. O sol rege o signo de Leão e essa pessoa possui Leão na casa 8 do mapa astral. Então a gente pode dizer que esse eclipse vai afetar não somente a casa onde está transitando esses nodos lunares, mas também vai afetar a casa 8 dessa pessoa. Então ela pode sofrer ali alguma questão com dinheiro, né? Às vezes de fazer uma dívida, às vezes é uma pessoa que pode estar no processo de quitar alguma dívida. Talvez essa pessoa sinta que nesse mês de setembro também ela tá passando por algum tipo de processo de luto, porque a casa 8 representa muito isso. Então, de sentir ali que, cara, quero ficar dentro do meu quadradinho, tô precisando pensar, tô precisando absorver. Então, a casa 8 ela vai falar de todos esses temas de encerramentos, né? Seja num sentido literal, ou seja num sentido mais figurativo. Então, eu preciso encerrar aqui esse sentimento que eu estou sentindo. Às vezes é um encerramento de uma possível relação, por exemplo, o que no caso dele se corrobora muito com isso. Por quê? A gente percebe que essa pessoa também possui uma lua em Gêmeos, né? E os signos mutáveis fazem quadraturas entre si. Ou seja, esse nó do sul que está transitando aqui na casa 9 dele está quadrando essa lua, assim como o nó do norte também. Então a gente pode interpretar que essa pessoa possa sim passar por um processo de luto, por exemplo, por algum tipo de romance que ela estava ali desenvolvendo com alguém que talvez não foi muito para frente, né? Uma lua de casa 5. A lua naturalmente fala sobre os nossos sentimentos, né, as nossas emoções e processos emocionais, assim como o luto, né, que a gente pode sofrer aí por conta desse possível término. A gente também pode pensar em algum tipo de pressão que essa pessoa pode estar recebendo para entregar algum tipo de processo criativo com mais rapidez. E pressão de pessoas de figura de autoridade, porque é a casa 9 dele que vai estar sendo eclipsada. E daí, dentro desse projeto, talvez ele não consiga entregar, ou talvez ele sinta, né, essa ansiedade por fazer logo, entregar logo, e consequentemente aqui acaba pegando no sol dele, né, que está recebendo a conjunção, e daí deixa ele mais estressado, deixa ele se somatizando mais referente a essas datas que talvez ele precise ele, né, estipular para conseguir entregar aquele projeto na mão dos seus superiores a tempo. Porém, a gente também pode olhar a regência dessa lua, que aqui no caso dele rege a casa 7 dessa pessoa, ou seja, eu acredito muito mais que ele possa estar sofrendo alguma questão na sua vida romântica do que necessariamente alguma questão relacionada ao trabalho, tá bom? Então, de estar passando ali às vezes por um processo de luto por conta da vida amorosa, então às vezes estava ficando ali com alguém, começou ali a conhecer uma pessoa e já percebeu que não deu certo, daí é aquela coisa, né? A gente esquecer ficante é pior do que esquecer um ex-marido ou uma ex-esposa que a gente já teve. Então olha que interessante, né? Tudo que a gente conseguiu aqui analisar dentro do gráfico de uma pessoa, só analisando 2 pontinhos do horóscopo dela,
e fazendo aqui a correlação dos planetas ativados versus as casas que eles regem, tá bom, pessoal? Isso aqui, gente, é conteúdo de curso, tá bom? Então já deixe seu like e não se esqueça de hypar o vídeo, por gentileza. E agora, para quem tem o ascendente em Áries, vocês têm aqui o Peixes na casa 12 de vocês do mapa astral. Então a sombra desse posicionamento seria aqui um isolamento que muitas vezes pode virar fuga. Então, de querer se manter fora de jogo e muitas vezes se sentir fora de jogo, meio que dentro de um contexto ali de uma construção social. Mas será se não é você que está se auto-isolando, sabe? Se faz um pouquinho essa pergunta. E principalmente pode-se ter um medo aqui de perder o controle das rédeas, né? E daí a gente não quer se entregar aqui para os possíveis caminhos invisíveis que muitas vezes a gente não consegue dimensionar, né? Porque o ascendente em Áries normalmente vai ter o ascendente em Áries, o escorpião ali na casa 8. Então vai ser aquela pessoa que tudo ela precisa colocar o narizinho, né? Ela precisa ali administrar tudo com os punhos bem fechados. Então é uma pessoa que na sua sombra, vivendo o signo de Peixes na sua sombra, pode sim acabar tendo esse processo de isolamento e de muitas vezes usar aqui, né, essa energia pisciana para manipulação, inclusive para conseguir aquilo que deseja, justamente por conta desse controle excessivo que a gente pode exercer sobre os outros, sobre uma pessoa, uma relação, uma situação. E a grande integração aqui é a gente aprender a relaxar, sabe? A gente aprender que tudo aquilo que é nosso virá ao nosso encontro com ou sem o nosso autocontrole, né? De não se sentir improdutivo só porque você está nos seus pequenos momentos de pausa, de confiar mais nos processos, né? Como eu mencionei, que infelizmente não podem ser medidos neste momento de vida, sabe? Mas se você tem fé naquilo que você quer construir, você tem que permitir que a fé te guie daí, sabe? Nessas pequenas escolhas diárias daquilo que você acredita que já é seu, entende? Pode ser que no primeiro eclipse do mês de setembro você sinta que você precisa se afastar do trabalho por questões de saúde, se você estiver aqui polarizado nas sombras desses eixos. Pode sentir que você está recebendo ali sinais do universo ou até mesmo encontros que por algum motivo trazem uma sincronicidade para algo que você já queria desde muito tempo, como se já fosse predestinado para você, e daí você encontra aquela oportunidade e que consequentemente acabam resgatando sonhos dentro de você que você sentia que às vezes já tinha morrido, né? Que não fazia mais sentido pensar naquilo, talvez, certo? Você pode se sentir um pouco mais altruísta também, caso você esteja vivendo à luz do signo de Peixes. Então, próximo desse primeiro eclipse do mês de setembro, você pode sentir que, cara, quero ajudar alguém, quero me sentir útil para alguma pessoa, sabe? Com bastante humildade envolvida também. E caso você esteja vibrando naquela manipulação psiana que eu falei, você vai perceber que as pessoas vão encontrar os seus segredos, tá bom? Elas vão começar a perceber as suas intenções, as suas reais intenções com elas, sabe? As coisas vêm à tona, assim como eu mencionei ao longo do vídeo. E como vocês possuem o Virgem dentro da casa 6, né? Aqui a gente tem todo o estereótipo virginiano também sobrecaindo nessa casa, né? Então é quando você está vibrando ali nessa rotina engessada, aquela pessoa muito bitolada com perfeccionismo, né? Sentir que você não pode falhar, que você precisa manter ali uma certa produtividade. Toda a sombra que eu falei do signo de Virgem na introdução cabe a você aqui. Então, para você, você tem aqui essa energia na forma mais pura possível, porque Virgem rege naturalmente essa casa. Então, no segundo eclipse deste mês, pode ser que você sinta aí algum tipo de mudança inesperada na sua rotina ou no seu trabalho. Às vezes, você pode ser realmente mandado embora, por exemplo, ou receber uma promoção, também pode acontecer pro lado positivo, tá bom? Ou às vezes você começa a fazer algum processo diferente dentro do seu trabalho, às vezes é algum projeto novo que você vai receber. Pode sofrer alguma necessidade de revisar os seus hábitos alimentares, o seu cuidado com o corpo no geral. Talvez
a sua convivência com pessoas na equipe estejam passando por algum tipo de crise ou alguma mudança, né? Entra uma pessoa nova na sua equipe de trabalho e daí você acaba precisando treinar essa pessoa. Pode ser que você sinta que nesse segundo eclipse, principalmente, você sinta uma sobrecarga também de trabalho, né? E sinta que seu corpo tá ali pagando por conta disso. Assim como você pode acabar descobrindo algum tipo de erro ou falhas dentro dos seus pequenos processos de trabalho diário que acabam precisando ser corrigidos, tá bom? Mas como eu disse, tente vibrar ali na luz desse signo de Virgem, certo? Então, se você não prestou atenção no início do vídeo, volta lá e assiste com bastante calma para você absorver muito bem todos esses insights, tá? Para quem tem ascendente em touro, vocês vão ter aqui o signo de peixes na casa 11. Então, o primeiro eclipse do mês de setembro vai ser ativado aqui dentro dessa casa, certo? E aqui, a sombra desse signo dentro dessa casa é uma pessoa que pode ter um medo de se perder dentro dos seus grupos de amizades, ou às vezes é uma pessoa que faz isso propositalmente. Então, sabe aquela pessoa que é camaleônica? Então, esse meu grupinho aqui gosta de futebol, então eu também vou gostar de futebol. Esse meu outro grupinho aqui gosta de cantar, então eu também vou aprender a cantar. É uma pessoa que talvez dentro de ambientes sociais, ela pode não ter uma personalidade autêntica, sabe? Porque ela quer ali se envolver, né, com aquele grupo, com aquela questão que eles levantam, aqueles hábitos que eles têm. Ou às vezes é o contrário, é uma pessoa que ela não faz muita questão também de estar dentro dos grupos, sabe? Então, como eu disse, às vezes o signo de peixes na sua sombra é aquela pessoa que se desresponsabiliza. Então a gente tem esses dois extremos que podem acontecer aqui. E o básico, né? Peixes na casa 11 é o psicólogo do amiguinho do amiguinha, né? Então, não absorve os problemas dos seus amigos, porque isso não é sua responsabilidade. Você pode aconselhar, você pode estar ali presente, né, para ser um ombro para a pessoa poder chorar e desabafar, mas não toma essas dores como suas, tá bom? Então, a integração aqui desse signo é justamente a integração desses fatores que eu mencionei, né? Então, de sermos autênticos com a nossa personalidade dentro dos grupos sociais, da gente fazer sim o papel do amigo que tá ali acolhendo, empatizando, né? Sendo esse portal para a pessoa assim poder desabafar com a gente, mas ainda assim impondo limites, né? Eu tô aqui para te aconselhar e para ser uma pessoa com quem você pode contar, mas eu não vou ficar absorvendo seus problemas para mim, entendeu? Esses são seus problemas. E principalmente integrar aqui essas amizades que estão verdadeiramente comigo, né? Então, se você perceber que você tem muitos amigos, que eles só estão com você por conta ali do serviço que você presta para eles, né? Do quanto você é útil para eles dentro do ambiente social. E quando você tá precisando de ajuda, eles somem, né? Não estão nem aí, não respondem suas mensagens, não marcam rolê. Tô precisando desabafar. Amiga, que agora eu tô trabalhando muito, né? Daí é fácil, né? Ter amizades nesse sentido. É só vem a mim, né? Só vem a mim. Então, é aquilo que eu falei, né? Integração também de impor limites. Não, você não tá sendo um amigo verdadeiro comigo, então aprender a integrar isso aqui e se posicionar. Por isso, esse primeiro eclipse também pode proporcionar esses encerramentos de amizades, essa clareza de quem verdadeiramente tá ali contigo ou não. Pode trazer reconexão com amizades antigas também, de pedir perdão ou de dar perdão para uma pessoa, às vezes até um apoio de uma pessoa que você nem imaginava que você ia receber, e daí aquela pessoa ela se torna mais presente na sua vida. Até mesmo um resgate ali de sonhos antigos que a gente pode receber agora, tá bom? E vocês também possuem o Virgem ali na casa 5 do mapa astral. Então, o segundo eclipse vai ser ativado aqui dentro desse eixo, certo? E aqui a sombra dessa colocação do signo de Virgem na casa 5 seria exatamente o criticismo referente aos seus momentos de prazer. É aquela pessoa que às vezes tá ali pintando algum desenho, né? Tá vendo um filme e tá se questionando, cara, eu deveria estar fazendo um curso de inglês, porque isso daqui não vai me levar a nada no futuro, né? Então é aquela pessoa que tem um grande criticismo referente ali aos seus momentos de descanso, certo? E também aos seus romances. Então, às vezes, aquela pessoa que tá conhecendo ali um boy, né? Ou uma girl também.
e fica toda hora bitolada com as pequenas manias que aquela pessoa pode ter. Ai, porque ela escreve errado. Bem virginiano isso, né? Ai, porque ela conjuga errado. Resumidamente, é um sentimento de que vocês não merecem prazer, de que vocês não merecem amor, lazer e esses momentos de descanso e de aproveitar, né, o amor e o flerte com a outra pessoa, certo? E a grande integração aqui é a gente saber brincar sem ficar se culpando, de você ter os seus momentos de prazer e de você sentir prazer quando você tá nos seus momentos de lazer, né? Então não ficar ali bitolado que deveria estar fazendo um curso de não sei o quê, de que deveria estar assistindo aquela aula que não assistiu ainda, de se permitir vivenciar o campo do amor, mesmo com as imperfeições também, sabe? Não somente sempre vendo o criticismo no outro, mas também em si mesmo, sabe? Então, se você sente que aquele seu ato específico não foi de acordo com as expectativas do que o outro talvez esperava de mim, então eu já também não quero mais conversar com ele, sabe? Então relaxa, sabe? Relaxa, porque as pessoas, se elas forem se relacionar com você, elas precisam sim saber os seus defeitos, as suas imperfeições. Então é um aprendizado para transformar aqui esse ato da criatividade em cura. E coisas que podem acontecer durante esse segundo eclipse a gente tá ali dentro de algum questionamento sobre algum romance casual que a gente tá começando a criar ali, né, a construir com alguém. E daí a gente pode ficar bitolado referente se vai ser bom pra mim ou não vai ser bom pra mim, porque às vezes também é um grande autocriticismo, como eu acabei de mencionar, uma necessidade de manter controle sobre a vida afetiva, que acaba fazendo aqui com que a gente pense que a gente não é merecedor de um grande romance, né? Ou talvez a pessoa com quem você está se relacionando nesse momento, ou as pessoas que você conhece, nunca estão à sua altura também, porque você tem ali uma grande crítica, né? Porque, é que ele não abriu a porta do carro pra mim, né? É porque ele escreve errado, que eu mencionei. Então tudo acaba se tornando pequenos obstáculos para você não se permitir viver aquela história até o fim. Fora todo esse campo, né, do romance, dos flertes, enfim, de namoradinhos, também tem todo o processo criativo, né, de ficar bitolado ali porque às vezes tá perdendo tempo com coisas que não são frutíferas para você a longo prazo, de não querer se permitir ter seus momentos de pausa e de descanso. Então toma cuidado com isso. Às vezes você pode estar trabalhando, sabe, uma coisa bem nada a ver com casa 5. E daí você tá ali no trabalho, por exemplo, e fica se comparando, porque eu já tenho tantos anos e eu ainda não fiz faculdade, eu ainda não sei inglês fluente, eu ainda não fiz um intercâmbio, e essa pessoa que é mais nova que eu já fez isso, isso e aquilo, né? Então se tem uma grande comparação aqui com as outras pessoas também, sabe? Se você estiver vibrando nessa sombra virginiana, essas angústias dentro do segundo eclipse, elas vão ressurgir. Para quem tem o ascendente em Gêmeos, vocês têm ali o Peixes na casa 10 no mapa astral. E aqui a sombra pisciana pode ser muito bem uma insegurança de ocupar grandes cargos, né? De sentir que é uma pessoa que não tem toda a qualificação necessária para ter ali, para ser uma figura pública, uma figura que tem uma certa liderança dentro do ambiente profissional. É um grande questionamento do porquê você pode ficar se auto-sabotando com esses pensamentos bitolados, ou até mesmo quando a pessoa já está em cargos de liderança, ela fica ali meio que sentindo que as outras pessoas acham ela vulnerável ou que ela não tem tanta autoridade assim. Então é muito sobre você ajustar o seu tipo de liderança, não de você querer forçar uma autoridade que você não consegue ali projetar. Ou às vezes até mesmo é uma sombra da confusão do seu propósito de vida, né? Qual carreira eu faço? Qual faculdade que eu escolho? E daí a pessoa pode ficar ali com um certo medo, né? Que acaba paralisando essas decisões importantes. Então, onde a gente tem peixes no nosso mapa astral, é onde realmente a gente pode acabar demorando mais para tomar uma certa atitude mesmo. E a grande integração aqui é exatamente o oposto de tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, quando vocês tiverem um cargo de liderança,
Aprenda a liderar com uma pessoa que é um exemplo de sensibilidade, de escuta, de empatia sobre ambos os lados. E não de necessariamente aquela figura que é imponente, que é uma pessoa que ninguém consegue ultrapassar ali as barreiras dela, os muros que ela criou. Esse não é o seu estilo de liderança. Nós estamos integrados quando a gente percebe também que a gente está conseguindo alinhar a nossa carreira com o nosso sentido de propósito, com os nossos sonhos. Quando a gente já largou aqui, né, todo esse criticismo e controle virginiano e a gente deixa que as coisas fluem pra gente sem que necessariamente a gente fique ali, né, muito crítico com o timing da vida. E quando você estiver recebendo o primeiro eclipse, né, do mês de setembro, você vai sofrer alguma mudança na questão da carreira, do seu ambiente profissional. Pode ser que você receba uma promoção, pode ser que você seja mandado embora também, infelizmente, ou felizmente, né? Talvez aí são os caminhos do universo se abrindo para que você consiga finalmente encontrar o seu propósito de vida. Ou às vezes também pode simplesmente ser uma mudança de cargo, uma mudança de direção da sua empresa, ou uma mudança do seu chefe dentro da sua empresa. E daí chega essas figuras de autoridade, casa 10, novas na nossa vida, né? E daí a gente tem que aprender a lidar com essa nova forma de liderança que a outra pessoa possui. A gente pode receber reconhecimento público também, se nós já estivermos ali bem integrados na luz do signo de Peixes. E resumidamente, esses eclipses aqui nessa casa estão tentando te mostrar, cara, para de perder tempo com aquilo que você sabe que não é o seu propósito, com aquilo que você sabe que não tem um sentido maior, com aquilo que você já sabe que são os seus reais sonhos para a sua carreira, sabe? Agora é o momento onde o universo está abrindo essas portas para você conhecer as pessoas ideais, os caminhos ideais, as ferramentas ideais para você conseguir construir essa carreira dos sonhos, tá bom? Então aproveita bastante. E vocês também possuem ali o Virgem na casa 4 do mapa astral. Então a sombra aqui que a gente vai ter desse signo de Virgem na casa 4 é quando a gente sente ali uma rigidez das pessoas da família, ou às vezes a gente. Então, a nossa rigidez sendo projetada para as pessoas da família, de se sentir muito cobrada também por essas figuras familiares, de sentir que você precisa consertar as pessoas da sua família ou do seu lar, né? Se você ainda convive com elas, principalmente. Então, é legal a gente entender que essa não é a nossa responsabilidade, tá bom? A integração aqui desse signo nessa casa é exatamente a gente aprender a criar um lar mais afetivo, né, com espaço ali para a gente conseguir ser verdadeiro com o outro e não necessariamente tentar manter uma família perfeita ou construir uma família perfeita. E até mesmo se você sentir que você tem um lar que não te traz tanta estabilidade, familiares que às vezes podem ser meio voláteis, cara, entenda que isso aqui é algo que você não consegue controlar. Você não consegue controlar a outra pessoa, mas é importante você passar por esses processos e não perder a própria estabilidade interna. Os possíveis acontecimentos que podem acontecer no segundo eclipse do mês de setembro é mudanças de casa, né? Então a gente ir para um novo apartamento, ou ir morar sozinha, ou fazer algum tipo de reforma em casa também. Podemos querer discutir mais com as pessoas também referente às responsabilidades da casa. Então, quem que vai lavar a louça, quem que vai lavar a roupa, esse tipo de situações podem ser pequenas intrigas que podem acontecer. Essas responsabilidades, né, que a gente vai estar distribuindo. Um reencontro também com memórias do passado ou familiares do passado que acabam gerando ali algum tipo de transformação na gente, tá bom? E você pode também sentir um certo conflito entre a vida doméstica, as responsabilidades domésticas e a vida profissional. Para quem tem o ascendente em Câncer, a gente tem o Peixes ali na casa 9 do mapa astral. Então aqui, quando a gente está vibrando na sombra do signo de Peixes, a gente pode ter um grande apego à nossa zona de conforto intelectual e espiritual. Então ela pode ser uma pessoa que ela pode ficar se auto-sabotando naquilo que ela acredita ou deixa de acreditar que é capaz de entender, de estudar, de aprender, de conhecer lugares também, né? Casa 9. Então é uma pessoa que muitas vezes
ela pode escolher a sua profissão de forma tardia, né? De fazer uma faculdade de forma tardia também é comum acontecer, justamente porque pode-se ter um autocriticismo ali, né, do Virgem na casa 3 em relação a essas pequenas ambições que a gente tem de vida. E daí também se tem muito o lado psiano de você ficar ali meio confuso do que se quer, né? E que acaba se transformando em autossabotagem, de que, não é que é confusão, mas é que eu não sei se eu tenho capacidade para concluir uma faculdade de engenharia, por exemplo, né? A grande integração aqui que a gente precisa realizar com este signo nessa casa é exatamente essas crenças que a gente tem sobre si mesmo, essas crenças que a gente não é inteligente o suficiente, ou que a gente ainda não tem certeza o suficiente para seguir e tomar aquela decisão, ou às vezes que a gente não vai conseguir fazer aquela viagem, aquele curso, aquela especialização. É um grande chamado, inclusive, para a gente integrar a nossa espiritualidade nessa casa, porque é um signo de peixes, né, transitando na casa que fala sobre a forma como a gente vai viver as nossas aspirações espirituais. E muitas vezes essas autossabotagens, tanto de forma intelectual e profissional quanto de forma espiritual, vem muito da família. É uma grande questão assim com a família, sabe? Porque vão me criticar, porque vão falar de mim. E daí se tem ali, né, a pessoa fica se prendendo para tomar aquela decisão necessária. Então, nesse primeiro eclipse que a gente vai ter no signo de Peixes, você pode receber algum convite para você viajar para um lugar que vai tocar ali num ambiente bem gostoso do seu coração, sabe? Que vai te inspirar de uma certa forma, que vai fazer com que você finalmente tome uma decisão muito importante para sua vida. Então, viagens que acabam trazendo essas respostas de vida e viagens muito importantes e decisivas para nossa trajetória, querendo ou não. Às vezes pode ser um interesse por um curso novo também, ou querer mudar a faculdade, ou querer trancar a faculdade. E daí a gente fica naquele impasse, né, como eu mencionei, de será se isso daqui é alinhado de acordo com os meus valores atualmente? Isso daqui está alinhado com os meus sonhos que eu quero viver no futuro? Se eu continuar caminhando aqui dentro desse mesmo trajeto, para onde que esse trajeto vai me levar daqui a alguns anos? Então é um grande questionamento sobre isso, e por conta disso a gente pode tomar essas atitudes na nossa vida. E às vezes a gente pode ter um contato com vídeos na internet, ou com pessoas de outra cultura, essas integrações de culturas diferentes da nossa. Pode ser através do online ou de nós irmos, né, viajarmos para uma outra cultura, ou até mesmo consumirmos online alguma coisa relacionada àquela cultura, ou fazer às vezes uma amizade de uma pessoa de uma cultura diferente. E que daí, todas essas pequenas situações que vão acontecendo e se somatizando, que tiram a gente da nossa zona de conforto, vão fazer com que a gente acabe tomando as decisões certas, baseadas na nossa fé e na nossa filosofia pessoal. E para vocês especificamente, tem muito envolvimento com contratos. Eu falei ali das vezes a gente querer trancar a faculdade ou escolher uma faculdade nova. Quando a gente vai fazer esse procedimento, a gente tem que assinar um contrato, né? Então pode ser em outros tipos de contextos também, tá? Só para trazer aqui essa análise. E vocês também têm o Virgem na casa 3 do mapa astral. E a sombra desse Virgem na 3 é a racionalização das ideias, né? Que eu mencionei também sobre o Peixe na 9. Então é daqui que surge isso, né? Mas se eu for, vai acontecer isso. Se eu não for, vai acontecer assado. Aquela pessoa que fica ali sempre criando os próprios obstáculos para não ter uma determinada ação necessária. Podem ser pessoas que também têm uma comunicação muito rígida, muito crítica. Então, a toda hora estão ali olhando para o lado pessimista das situações. E não tem uma comunicação tão empática, que é o grande eixo aqui que essas pessoas precisam desenvolver. E às vezes é uma pessoa que até mesmo na própria rotina, ela tem alguma dinâmica que ela não se ouve, ela não ouve a intuição dela, ela vê os sinais e ela não toma uma ação, sabe? É muito sobre a gente integrar aqui esse eixo, né, que é o que eu tô tentando transmitir para vocês ao longo do vídeo inteiro. E a grande integração aqui do Virgem na casa 3
é a gente escutar com mais presença, não ser aquela pessoa que tá ali escutando a outra pessoa, mas tá criticando as atitudes dela, criticando às vezes a forma como ela fala, a situação que ela tá tentando comunicar. Ai, porque eu teria feito diferente. Tudo bem, você poderia ter feito diferente se fosse com você essa situação, mas às vezes a pessoa, ela só tá desabafando com você porque ela quer um ombro amigo pra desabafar. Ela já sabe quais seriam os possíveis conselhos que ela poderia receber. Ela não quer receber conselhos, ela só quer um acolhimento. E daí vem muito desse sentido de simplificar as conversas, de tornar as conversas mais empáticas, mais calorosas, e de soltar essa necessidade de ter sempre a resposta certa e o conselho certo, porque às vezes não é sobre isso. As possíveis situações que podem acontecer nesse segundo eclipse é exatamente essas questões burocráticas que eu mencionei de contratos, registros, certidões, mudanças na rotina que podem acontecer através dos deslocamentos, pequenas rotas diárias que a gente pode fazer durante o dia e que consequentemente podem gerar a ter problemas de transporte também, certo? Pode ser que você tenha algum tipo de discussão também, às vezes com pessoas que você tem que ter algum detalhe técnico bem resolvido com aquele ser, ele não tá entendendo muito bem, ou ele quer fazer de uma forma diferente, ou às vezes é através de uma negociação que a gente não tá conseguindo transmitir aqui o que a gente realmente deseja nessa transação, nessa negociação. Ou até mesmo a outra pessoa, ela não quer dar o braço a torcer. E se terão aqui conversas muito importantes que a gente vai sofrer durante este mês de setembro, que vão fazer com que a gente evolua em um certo nível. Para quem tem ascendente em Leão, a gente vai ter o Peixes na casa 8 de vocês, certo? Então aqui a gente pode ter um certo medo, muitas vezes, de se vulnerabilizar, né? Então essa energia pisciana numa casa escondida, a casa 8, e daí a gente pode ter ali uma vontade de controlar processos emocionais quando nós estamos vibrando na sombra, né? Então aqui a gente vai ter essa descrição quando nós estamos vibrando na sombra do signo de Peixes nessa casa. Então é aquela pessoa que ela não quer se vulnerabilizar, é uma pessoa que ela vai tentar controlar as próprias emoções, controlar as narrativas dentro dos seus relacionamentos. Se tem uma resistência à entrega profunda. E daí é aquela pessoa que ela tenta controlar esses processos de lutos. E a grande integração que a gente precisa fazer aqui, quando nós estamos vibrando na luz desse signo dentro dessa casa, é quando a gente aprende a se entregar verdadeiramente para alguém dentro de um relacionamento, ou a mostrar as nossas fraquezas também, até mesmo quando são relações mais familiares. É confiar aqui nessas forças que a gente pode ter quando a gente cria uma conexão verdadeira com alguém, de permitir que as transformações na nossa vida aconteçam sem que a gente precise ficar ali mapeando cada etapa de cada situação que está acontecendo na nossa vida. Principalmente o desenvolvimento da nossa espiritualidade aqui é muito importante. E daí, nesse primeiro eclipse que a gente vai ter no signo de Peixes lá em setembro, vocês podem ter que lidar aqui com alguma questão financeira nesse mês. Então, às vezes pode ser uma rescisão que a gente recebe, ou às vezes a gente tem que lidar com alguma questão de heranças da família, né? Às vezes era alguma coisa ali que ficou esquecida e que retoma e que ressurge agora. A gente precisa lidar com essas questões. Às vezes é alguma indenização, às vezes é algum investimento. Então, se tem questões que a gente vai ter que lidar com os dinheiros de terceiros, certo? A gente pode passar por um processo de cura emocional, até mesmo de cura física também. Porque, como eu disse, a casa 8 é uma casa que fala muito sobre esses processos de luto. E daí, às vezes, a gente pode estar passando por alguma situação na nossa vida que pede que a gente se recolha mais, tá bom? E daí a gente não quer tanto contato com pessoas, a gente quer ficar ali no nosso casulinho. A gente pode ter conversas muito profundas com alguém muito importante na nossa vida que acaba mudando a nossa perspectiva sobre aquela pessoa, seja pelo lado negativo ou positivo. Se você for alguém que esconde segredos também da família, ou do cônjuge, alguma coisa nesse sentido, essas pessoas podem descobrir os seus segredos, tá bom? Durante esse processo aí dos eclipses. Assim como você pode estar descobrindo coisas sobre os outros também. E vocês também possuem um signo de Virgem na casa 2 do mapa astral. Então a sombra desse signo aqui
é a gente ficar muitas vezes medindo o nosso alto valor com a nossa produtividade, que a gente fica ali apegado aos nossos resultados, aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente possui na matéria, o dinheiro que a gente tem, a rigidez também em relação à vida financeira. Às vezes um sentimento assim de escassez também, quando a gente perde o controle da nossa vida financeira. Então tudo isso é o virgem na sombra na casa 2. E a grande integração aqui que a gente precisa realizar é trazer a valorização das coisas para outros temas, não para matéria, não para produtividade, para qualificação, para qualidades que a gente pode ter. Não que não sejam importantes, mas você precisa aprender a valorizar mais também aquilo que tem um significado mais emocional. De perceber que a abundância, ela também significa sentir-se pleno e não somente ficar ali na construção de bens e naquilo que eu possuo. Daí, nesse segundo eclipse do mês de setembro, você pode precisar revisar ali os seus gastos de alguma maneira, fazer uma compra ou uma venda de algo de muito valor, pode ter algum ajuste de salário ou fontes de renda também, e se surge um questionamento de como usar os seus recursos financeiros, tá bom? Assim como pequenas perdas por conta de má administração dos seus recursos também. E se não for algo que aconteça na vida financeira de forma literal, que eu acho bem difícil, vai ser algo que vai pegar ali num calo da nossa autoestima de alguma maneira, então da gente se sentir desvalorizado por algo que aconteça. E daí a gente cai aqui, né, nessas sombras virginianas, tá bom? Para quem tem um ascendente em virgem, a gente vai ter automaticamente o peixes na casa 7 do mapa astral. Então, quando nós estamos vibrando na sombra do signo de peixes na casa 7, muitas vezes a gente tem uma certa desconfiança no outro. A gente pode sentir que nós não somos merecedores de amor também, quando nós estamos vibrando na sombra do peixes na 7. Então vai ser aquela pessoa que ela não vai se permitir viver um romance, sabe, de novela, de cinema, justamente porque ela acredita que isso não existe, sabe? Ela fica se autocolocando obstáculos aqui e não se permitindo às vezes viver algo que dá aquele embrulho no estômago, sabe? E daí pode se tornar uma pessoa rígida em relação à vida amorosa. Então eu não confio nos outros, as pessoas precisam seguir as minhas regras. Então a relação precisa se construir da forma como eu já criei e arquitetei na minha mente. E daí, nesse primeiro eclipse que vai acontecer em setembro, podem acontecer sim rompimentos de relacionamentos que vocês possam ter por aí já, né? Algum namoro, algum casamento que você pode ter, justamente porque talvez você esteja vibrando nessa sombra excessiva do signo de peixes na 7. E a grande integração que a gente tem aqui, né, desse signo nessa casa, é a gente se permitir viver os relacionamentos mesmo quando eles se tornam imprevisíveis. Ouvir mais o seu parceiro do que tentar controlar e ajustar a relação por conta própria. Trazer conversas para o relacionamento, abrir a vulnerabilidade, conversar, sabe? Trazer essa questão da intuição muitas vezes, né? A gente tá intuindo que a outra pessoa não tá muito legal. E ao invés da gente tentar controlar esse sentimento na outra pessoa, chama aquela pessoa para conversar, sabe? Para trazer aqui a vulnerabilidade, a conexão real e genuína para dentro dos relacionamentos, porque a gente não vai conseguir controlar aquilo que o outro tá sentindo, mas a gente pode dar espaço para a pessoa se abrir com a gente. E também é muito um questionamento de vocês também começarem a abrir mais o coração de vocês, sem ter o entendimento de que tem condições. Porque um relacionamento não é uma negociação, a gente tem que sim ter um consenso dentro de um casamento, de um namoro, mas o afeto, ele não é condicionado, tá bom? Isso é só algo que tem dentro da sua cabeça e às vezes foi te ensinado que o afeto sempre foi condicionado por conta de questões familiares, ali da jornada evolutiva desse ascendente, mas é algo que você precisa assim, ó, sabe, soltar, porque não é a realidade, é somente algo que talvez nos foi ensinado e que a gente acabou construindo dentro da nossa mente, mas não é a realidade. Porque senão, nesse primeiro eclipse que a gente vai ter no signo de peixes, a gente pode sim acabar, né, tendo um rompimento de relacionamento, de casamento, de namoro,
se você tiver, né, esse tipo de vínculo na sua vida. Então pode ser que por conta desses extremos a gente não saiba como lidar aqui com essa questão do eu e do outro, e daí a gente pode sim ter um encerramento de relacionamento, assim como uma reconciliação também. Pode ter um grande movimento aqui de parcerias profissionais na sua vida também, de encerramento de parcerias profissionais, assim como você conhecer uma pessoa importante para sua trajetória agora. Às vezes é uma proposta de emprego, uma proposta inesperada, uma redefinição de contratos e acordos na sua vida de alguma maneira, né? Então é interessante você pensar, né, que tipo de vínculos você possui atualmente na sua vida, assim como também pode ser um momento onde a gente receba o apoio emocional dos nossos parceiros. Então é muito para vocês integrarem aqui esse eixo que eu mencionei. Vocês possuem o Virgem no ascendente. Quando nós estamos vibrando na sombra desse Virgem no nosso ascendente, a gente pode ser muito autocrítico. A gente pode ter um perfeccionismo com a nossa imagem que a gente projeta e uma grande dificuldade de aceitar os nossos erros, né? De não sermos perfeitos também naquilo que a gente às vezes faz pelo outro, né? E às vezes dá errado, e daí a gente não tem a humildade assim de aceitar que, poxa, não foi a melhor decisão. Então a integração aqui é justamente a gente aceitar, né, as nossas imperfeições como elas são também, de cuidar de si com mais ternura, sem tanta cobrança, com muito amor, com entendimento de que eu não preciso ser perfeito para ser amado. Até porque ser autêntico é mais magnético do que ser impecável, porque aquela pessoa que ela é muito perfeitinha, muito certinha, muito bonitinha, a gente sempre desconfia, né? O santo pode não bater, porque a gente pensa, cara, essa pessoa ela não é tão boa assim, não, porque isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, nesse segundo ascendente do mês de setembro, pode ser que você sinta essas crises, sabe? De autocobrança, de muita crítica e de ficar se auto-julgando constantemente por questões, às vezes, até físicas. Então pode ser que você sinta que o seu corpo, durante esses anos aqui, né, que estão transitando os nodos lunares pelo seu ascendente, principalmente, o seu corpo tá mudando, às vezes você tá envelhecendo, né? Pode ser muito esse sentido, ainda mais no signo de Virgem. Então, parecendo aqui, né, que está transformando mais a sua autoridade. Uma sensação, assim, de que você precisa ajustar a sua autoridade diante das pessoas e até mesmo fazer pequenas decisões, sabe? Mais relacionadas aos seus hábitos ou ao seu corpo, até algo mais estético. Para quem tem o ascendente em Libra, a gente tem o Peixes na casa 6 do mapa astral. E quando isso acontece, nós somos pessoas que, quando estamos vibrando na sombra do signo de Peixes, na casa 6, nós podemos sofrer com muitas procrastinações por conta de uma falta de clareza do que a gente quer, ou se a gente realmente deseja fazer aquela atividade. É uma dificuldade de manter esses pequenos hábitos diários, pequenos processos diários de trabalho também. É bem difícil quando a gente tem Peixes na casa 6 e a gente trabalha em processos administrativos, sabe? De ter que lembrar de onde que clica, como que vai, sabe? Como é que faz aquela transação. Pode ser meio desgastante, porque é o signo da criatividade aqui, né, nas tarefas diárias. Então são pessoas que gostam de trabalhar com esse universo mais artístico, mais intuitivo, às vezes com espiritualidade. E daí o Peixes aqui nessa sombra dele, na casa 6, é essa fuga que a gente pode ter referente à nossa rotina. E a integração que a gente precisa fazer aqui, infelizmente, é a gente aprender a criar, construir hábitos diários com mais leveza, sem pensar que aquilo é obrigatório, sabe? É algo que eu preciso fazer porque senão meu trabalho não vai pra frente, porque senão não sei o quê. Cara, olha para aquilo, muda o teu olhar referente àquela atividade, muda o teu olhar referente ao seu trabalho, para você fazer aquilo com amor, sabe? Com intenção, bem a simbologia de peixes aqui. Então sabe, com esse criticismo em relação àquilo que precisa ser feito. Aquilo precisa ser feito, então faça com amor. É um grande aprendizado aqui para você integrar a produtividade com o descanso também. Então pode-se ter uma grande dificuldade, né? Quem tem esse eixo aqui do Virgem na 12 e do Peixes na 6, de muita autocrítica
Porque quando eu tô descansando, parece que eu tô dentro dessa sombra pisciniana da fuga, né? Porque eu não tô sendo produtivo, porque eu não tô correndo atrás dos meus objetivos. E daí, quando eu tô no excesso da minha produtividade, eu sou aquela pessoa que eu não descanso, eu não durmo, eu não me alimento bem, eu não pratico atividades físicas, eu não cuido aqui desse eixo que precisa ser integrado. É muito interessante que vocês aprendam a criar pequenas práticas espirituais no seu dia a dia. Às vezes um caderninho de agradecimento, uma oração que você faz diariamente e até mesmo pequenas práticas de cuidado com o seu corpo. Nesse primeiro eclipse do mês de setembro, que será no signo de Peixes, vocês podem sentir aí esses acontecimentos na sua vida, às vezes de uma mudança das pessoas que trabalham com você, né, que fazem parte da sua equipe no seu trabalho. Às vezes uma pessoa é demitida e daí você acaba vendo ali, né, as pessoas dentro desse ambiente mudando. Pode ser que também você seja demitido, tá bom? Mas não fica bitolado em relação a isso, é só uma possível situação que pode acontecer. Caso você seja autônomo, que você acabe fazendo essas pequenas mudanças dentro das pessoas com quem você contrata aí, né, dentro da sua equipe que você lidera, tá bom? Inícios ou finalizações de hábitos podem acontecer. Pode ser que você queira fazer algum tipo de alteração na sua rotina com a sua saúde para melhorar aqui, né? A relação que você tem com o seu corpo. Pode ser que você se sinta somatizado também por conta do excesso de trabalho, caso você esteja mal integrado dentro desse eixo. E daí você acaba sentindo uma necessidade de reorganização da vida, porque desse jeito não dá, certo? E até mesmo buscar por práticas holísticas ali para conseguir, sabe, tirar essa sobrecarga do seu corpo, às vezes fazer uma massoterapia, um reiki, algo que possa aliviar as suas dores físicas. E vocês possuem o Virgem na casa 12 do mapa astral. Então, quando nós estamos vibrando na sombra do Virgem na casa 12, é quando a gente tem uma autocrítica muito paralisante. Então é aquela pessoa que às vezes não saiu as coisas de uma forma tão perfeita quanto ela gostaria, então eu nunca mais vou fazer. Então eu nunca mais vou tentar. E daí vem as diversas culpas silenciosas do seu passado por conta das suas falhas que ficaram reverberando ali na sua cabeça e elas começam a surgir. E daí são pessoas que podem querer se isolar, que podem querer nunca mais tentar algo novo também, quando estão vibrando nessa sombra do Virgem na 12, tá bom? E a grande integração do Virgem na casa 12 é descansar, sabe? Se permite descansar sem que você fique ali se criticando por não estar sendo produtivo. Faz toda uma limpeza energética dessas falhas do passado que você acha que você é uma pessoa incapaz de fazer alguma coisa porque no passado você fez isso e no passado você fez algo, sabe? Solta um pouco desse perfeccionismo de que, eu não vou mais fazer aquilo porque no passado aconteceu tal situação, não aconteceu da forma como eu gostaria, como eu criei a minha expectativa. Esses erros antigos, eles não te definem, eles nunca vão te definir. A gente precisa passar por esses processos de erros na nossa vida, justamente para a gente conseguir construir aqui a nossa personalidade como de fato ela é. Então, no segundo eclipse do mês de setembro, você pode ter que lidar com essas situações, tá bom? Então, de você perceber que você está se isolando porque você está recebendo memórias do passado que estão ali te paralisando. Uma grande finalização de ciclo emocional precisa ser feita referente a isso. Às vezes é um criticismo ali em relação à tua produtividade, a situações ali referente à tua carreira, ao teu trabalho, à tua produtividade, até mesmo a vida afetiva também. Pode ser um momento em que você descubra coisas sobre as outras pessoas ou que elas descubram coisas sobre você também. E esses períodos de isolamento e autocrítica, eles podem acontecer, mas é um grande chamado para você transformar isso em algum tipo de reconexão com a sua espiritualidade, tá bom? E a sua capacidade de fazer as coisas funcionarem. Para quem tem o ascendente em Escorpião, a gente vai ter aqui o signo de Peixes na casa 5 do mapa astral de vocês. Então, essa energia dentro dessa casa, quando ela está vibrando na sua sombra, aqui pode se representar muito bem uma pessoa que vive o campo da criatividade, da inspiração, sempre com medo ali das pessoas te julgarem, né? Julgarem ali a sua arte, a sua criatividade, as suas ideias.
Então pode ser uma pessoa que muitas vezes é muito criativa, é uma pessoa que tem ali uma ligação com a sua criança interior muito genuína, certo? Que teve ali boas experiências na infância, muito provavelmente, mas ao mesmo tempo foi uma criança que talvez tenha sentido que precisou amadurecer depois de um certo ponto, e isso doeu muito na criança interior dela, sabe? De ter precisado soltar aqui as suas raízes criativas. Então, quando nós estamos vibrando na sombra do signo de Peixes nessa casa, pode ter muito essa ligação, né, de ter uma criança interior meio ferida ali por conta disso. Além de que também o campo afetivo é afetado. Então, ali a convivência, né, com os parceiros amorosos, os flertes, os ficantes, pode ser que a gente sinta, pode ser que a gente tenha grandes expectativas em cima dessas pessoas, né? Ao contrário do Virgem aqui nessa casa, quando a gente tem o Peixes nessa casa, é como se a gente colocasse o outro lá no pedestal, né? Ai, porque ele é maravilhoso, porque ele é incrível, porque ele não sei o quê, né? Então enxerga a pessoa muito como perfeita, como uma pessoa que pode ali ser o príncipe encantado, mas às vezes que pode sofrer vários episódios ao longo da vida de vivenciar esses romances sem controle. É uma pessoa que pode sofrer muitos jogos de dependência dentro dos relacionamentos também. Então, às vezes ela atrai ali certos parceiros amorosos que são dependentes dela, ou o contrário também. Pode ser que esse jogo, sabe, de dependência seja algo que ela romantiza também. Então, por exemplo, né, você acabar se apaixonando por alguma pessoa que ela constantemente resolve os seus problemas por você, né, que ela te ajuda financeiramente de alguma forma, ou até mesmo o contrário, que é pior ainda, né? E daí nós que somos aquelas pessoas que estamos sempre sérveis ali, né, que estamos sempre nesse papel de estar sempre pronto para outra pessoa, para tudo que ela precisar, da mesma forma que a gente não recebe isso. Então a grande questão aqui é quando nós estamos sofrendo relacionamentos que não são mútuos, certo? Então esse é o problema da sombra do Peixes na 5. E a grande integração que a gente tem dessa casa é exatamente a gente amar as pessoas e também deixar que elas amem a gente, né, a via de mão dupla, sem que a gente esteja criando ali uma expectativa sobre ela de uma perfeição, sem que a gente fique alimentando ali alguma questão de que, nossa, aquela pessoa ela tá movendo rios e mundos por conta de mim, sabe? Ela está realmente se doando para esse relacionamento, porque isso nos seus excessos não é algo saudável para nossa vida, tá bom? Então é uma grande intenção aqui da gente se apaixonar pelo outro, sim, por conta do que ele nos proporciona, porque isso é impossível da gente não conseguir atrelar as nossas emoções, mas também aprender a amar essas imperfeições dos outros, certo? E não somente isso, sabe? É uma questão de você aprender a amar sem que necessariamente você esteja ali fazendo algo por alguém, esteja servindo alguém, sendo útil a alguém e vice-versa, tá? Então a grande integração que a gente precisa fazer aqui é exatamente isso. E obviamente resgatar a nossa criança interior, fazer ali esse contato, né, com as nossas brincadeiras, com os nossos prazeres, sem julgamento, e abrir mais espaços para os nossos sonhos que muitas vezes não têm garantia. Então, no primeiro eclipse que vocês vão ter no mês de setembro, pode ser que vocês tenham aqui esse papel do romance sendo ativado, né? Às vezes você acaba conhecendo uma pessoa e daí você precisa integrar esse eixo. Às vezes você se reconecta com uma pessoa do passado, em que talvez esse eixo aqui não foi bem desenvolvido dentro daquela relação e agora vocês estão se reconectando porque vocês precisam alinhar aqui, né, esses valores. Você pode estar sentindo uma reconexão com a tua criatividade, que talvez tenha vindo de forma muito repentina, que você não era habituada a fazer novamente, né? Aquele hobby, aquela coisa que você gostava, e daí aquilo surge novamente em você. Às vezes é algum tipo de projeto na sua vida, algum sonho que você resgata do passado, e você finalmente pensa, cara, eu vou logo começar aquele canal, começar aquele Instagram, sabe? Fazer aquela faculdade. Então você resgata aqui essas obstinações que a gente pode muitas vezes enterrar
justamente porque a gente acredita que são sonhos irreais. Vou te dizer uma coisa, se eu tô hoje aqui no meu canal fazendo o que eu faço, trabalhando com o que eu faço, foi graças a um eclipse exatamente nesse mesmo eixo no meu mapa astral, tá bom? A questão é que a gente precisa se abrir, a gente precisa fazer os movimentos. E como vocês possuem o Virgem ali na casa 11, vocês podem, quando estão vibrando na sombra, né, é bom ressaltar isso, vocês podem ser aquela pessoa que não abre muito espaço para os caminhos dos seus sonhos. Então é aquele projeto que já está determinado, porque a gente já faz essa faculdade, a gente vai seguir esse caminho, a gente vai entrar nessa empresa, a gente vai seguir essa carreira. Então, às vezes, a gente tem um cronograma tão bem organizado e arquitetado dentro da nossa cabecinha que o Virgem na 11 pode ser muito aquela energia que não permite que os sonhos floresçam na casa dos sonhos. Então a casa 11 é a casa que fala dos nossos sonhos, das nossas ambições a longo prazo. E o que a gente está fazendo para construir isso? E quando o Virgem está mal desenvolvido nessa casa, pode ser muito bem aquela pessoa que não acredita nos próprios sonhos, ou que fica ali sempre colocando obstáculos, né, para trazer aqui uma realidade, né, para ser pé no chão, que na verdade não tá nem dando a oportunidade de ver se aquilo vai dar certo. Que seria essa rigidez com as ideias, né? Ah, eu não posso pensar nisso porque isso é uma coisa muito inalcançável, tá bom? E obviamente, né, a gente pode ser muito crítico também com os amigos, com os colegas, às vezes projetar as próprias inseguranças neles também, tá bom? Então o Virgem, né, mal integrado na casa 11 é isso. E claramente, né, quando a gente vai integrar essa energia na casa 11, a gente precisa abrir espaço para tudo isso. Então é aceitar mais o processo das coisas também, aceitar mais os seus sonhos, as diversidades de ideias, permitir que as amizades sejam uma forma de inspiração para você e não somente uma amizade que você tem ali, que você mantém por desempenho. É uma pessoa que ela é funcional na minha vida, então eu vou permanecer com ela aqui, né? É muito chato manter amizade só por conta disso. E aí no segundo eclipse do mês de setembro, pode ser que você venha a sentir aqui esse eixo das amizades balanceado, que você acabe rompendo com amigos, se reconectando com amigos, rompendo com projetos antigos, iniciando projetos novos. Essas revisões de metas, revisões dos meus sonhos, as revisões daquilo que de fato antes fazia sentido para o meu propósito de vida e o que agora parece não fazer mais tanto sentido. E cuidado com qualquer tipo de discussão por conta de divergências ali de ideias, tá bom? Então flexibiliza mais a tua mente para ideias diferentes das suas. Para quem tem ascendente em Sagitário, a gente vai ter um Peixes na casa 4 do mapa astral. E quando nós estamos vibrando na sombra do Peixes na casa 4, nós podemos ser muito emocionalmente distantes do nosso lar, da nossa família. Então, o Peixes na 4, como eu já disse ao longo do vídeo, é aquela pessoa que já simpatizou demais, se doou demais pela família ao longo da vida, e daí, quando cresce, é uma pessoa que pode se tornar um pouco mais egoísta, digamos assim, porque podem ser pessoas que se rompem ali com esse vínculo familiar. E às vezes tem até uma certa dificuldade em confiar na família, em confiar às vezes na mãe, sabe, nos familiares. Vai depender muito do mapa natal individual de cada um. Mas sempre vai se ter uma preguiça ali de ter que lidar com as questões familiares. E a grande integração que a gente precisa fazer aqui é exatamente a gente aprender a lidar com a família e até mesmo com a casa, né? A casa física mesmo, como uma coisa que possa trazer nutrição pra gente, sabe? Se reconectar com as nossas raízes, com empatia, com um olhar diferente, sabe? Com amor, de entender que coisas ruins talvez tenham acontecido no passado, sim, mas que hoje a realidade é completamente diferente. A tua casa, a tua família, o teu lar podem já estar se transformando já nesses últimos meses que a gente já teve esses eclipses. O clima em casa se transformando. A gente começa a integrar esse Peixes na casa 4 quando a gente começa a valorizar as memórias que a gente tem sobre a nossa família,
não só as memórias, mas a valorizar os familiares que também estão ali perto de você, segurando a tua mão, mesmo que seja às vezes uma convivência meio difícil, e até mesmo transformar o lar, né? Transformar algum ambiente, algum cômodo da sua casa em algum refúgio espiritual que você pode fazer alguma prática, fazer uma oração, uma meditação, alguma coisa assim. E o primeiro eclipse do mês de setembro, que vai acontecer ali no signo de Peixes, pode afetar exatamente esses temas, né? Então, às vezes é uma mudança de casa e você precisa, às vezes, se mudar, né? Ou fazer algum tipo de reforma dentro do lar. Daí, por conta disso, tem essas mudanças em casa. Reencontrar com pessoas do passado, da sua família, que muitas vezes você não vê há muitos anos, ou às vezes é com memórias. Então, você acessa fotos antigas ali e você acaba construindo aqui aquela reconexão com essas memórias. Então, um dos grandes chamados desses eclipses que estão acontecendo agora nessa casa é você conseguir construir um lar onde você tenha esse acolhimento familiar ou um autoacolhimento mesmo, se você já mora junto. Então, de se sentir bem com a sua casa, com o seu lar, com a sua memória, com a sua história. E vocês têm ali o Virgem na casa 10 no mapa astral. E quando nós estamos vibrando na sombra do signo de Virgem, é aquela pessoa que ela não pode falhar, né? É aquela pessoa que ela tem um certo perfeccionismo em tudo que se refere à carreira dela. Tudo precisa ser bonitinho, bem escrito, estar dentro da expectativa que ela já criou sobre aquela área da vida. E daí, se tem aqui uma necessidade de controlar, né, a imagem pública que a gente transmite e principalmente um medo muito forte de falhar aos olhos do público, é muito forte, que é a simbologia do Virgem na 10. E a integração aqui que a gente precisa fazer é exatamente liberar esse perfeccionismo, de flexibilizar mais os padrões de sucesso. Será se aquilo que antes era sucesso para você ainda é sucesso para você agora, ou será se essas expectativas suas já mudaram? E principalmente é quando o signo de Virgem na 10 ele se conecta com um grande propósito na vida dele, que ele finalmente entende que ele não precisa mais ser performático, de performar aquele perfeccionismo, aquele trabalho que não há espaço para questionamentos. Daí a gente aprende a liberar isso. Porque o Virgem na 10 ele precisa se conectar com um propósito. E no segundo eclipse de setembro, você pode perceber que algo dentro da sua carreira passa por transformações. Então é o nó do Sul sendo ativado na casa 10. Pode ser que você esteja passando por uma transição de carreira ou começando numa empresa nova, ou a chefia está mudando dentro da sua empresa e você tem que se adaptar ali àquelas novas figuras de autoridade. Pode ser que você sinta críticas também muito pesadas vindo do seu trabalho e daí fica naquela somatização virginiana, nas sombras virginianas, então toma cuidado com isso, tá bom? Tenha humildade de aceitar caso você tenha realizado algo errado, feito algo errado no seu trabalho. E não fica se martirizando com isso, tá bom? Para quem tem ascendente em Capricórnio, vocês têm o Peixes ali na casa 3 do mapa astral. E quando nós estamos vibrando na sombra do signo de Peixes nessa casa, a gente pode ser uma pessoa que tem uma certa dificuldade de verbalizar os nossos sentimentos. A gente pode absorver muito as coisas, os sentimentos dos outros e aconselhar bem os outros, mas quando se trata dos nossos sentimentos, quando a gente está vibrando naquela sombra, a gente engole, a gente racionaliza, e daí a gente não fala, a gente não se abre. A gente pode criar grandes distanciamentos nas nossas conversas, então é interessante você analisar se você está tendo esse comportamento. E a integração aqui é exatamente a gente verbalizar mais os nossos sentimentos, comunicar com mais empatia. Então, ter uma comunicação ali, né, com um jogo de palavras em que a gente acolhe o outro também, que a gente sabe ouvir com presença o outro também, criar essas pontes afetivas através da palavra e valorizar a comunicação aberta e clara. E principalmente tudo aquilo que a gente aprende com o outro, através também da nossa intuição. Então, saber se comunicar de forma intuitiva. Então, às vezes, não necessariamente as pessoas estão falando algo que integra bem aquilo que você quer falar, mas você sente no seu coração de falar.
E daí aquela palavra que o outro recebe de você é algo que cura ele em um certo nível, sabe? Então, ter esses discernimentos também de que você tem uma intuição muito aflorada na sua mente, casa 3. Então, peixes na casa 3. Então, é muito legal que você desenvolva aqui essa grande habilidade que você possui. Então, no primeiro eclipse do mês de setembro, você pode ter essas conversas fluidas que vão acontecer e que te trazem grandes significados para mudanças significativas na sua vida, reconexão com pessoas do passado, às vezes uma vontade de aprender algo novo, sabe? Algo que a tua intuição às vezes está falando para você ir lá e se matricular naquele cursinho que talvez você acha que não vai ser tanto, não vai agregar tanto para sua vida. E às vezes não é o curso em si, mas sim quem você vai conhecer lá, às vezes pessoas que marcam ali a tua trajetória, que você precisava conhecer aquela pessoa para abrir aquela oportunidade, entendeu? Para ter aqueles insights. Talvez possa ser algo que aconteça também dos seus deslocamentos, de você precisar mudar de rota, talvez para ir para o trabalho, ou às vezes o trabalho muda de local e você precisa mudar ali, né, a sua logística também, assim como pode ser uma compra ou uma venda, né, de algum tipo de transporte que você possua. E talvez você sinta aí de tirar do papel vários projetos novos de comunicação, de escrita, de pensamento que podem estar surgindo aí na sua vida. E vocês também possuem o Virgem na casa 9 do mapa astral. Então aqui, quando nós estamos vibrando na sombra dessa energia virginiana, nós podemos ser muito críticos com o mundo. Às vezes as nossas crenças são muito rígidas também e a gente pode ter uma visão mais racional de como as coisas funcionam, e por conta de termos um pensamento mais racional também, nós podemos não nos dar muito bem quando a outra pessoa tem um ponto de vista muito diferente do meu. Então é aquilo que eu falei de ser um pouco crítico com os pensamentos alheios e ficar julgando muitas vezes outras perspectivas. E a integração do Virgem na 9 é a gente se conectar com a nossa espiritualidade, com as nossas crenças, é a gente soltar essa ideia de que eu preciso ver para crer, sabe? E também de querer sempre provar o nosso ponto, porque os nossos julgamentos eles estão certos, porque eu tenho convicção disso, solta um pouco dessa necessidade de sempre estar certo também. E no segundo eclipse do mês de setembro são exatamente esses temas que vão vir à tona. Às vezes é ali algum encerramento de contrato que acontece, alguma revisão de cursos, de faculdades que a gente talvez já esteja realizando, e daí a gente fica pensando, né, se realmente quer aquilo para a vida. Então a gente vai ter essa reorganização da nossa vida estudantil, certo? Se você ainda tem, né, esses objetivos pessoais presentes na sua vida. Caso não, vai ser muito mais relacionado às suas filosofias de vida, podem estar mudando. Então, você está se abrindo mais para outras crenças, outros pontos de vista. E você precisa desenvolver aqui nesses eclipses a tua capacidade de se adaptar àquilo que você não tinha em mente, né? Aqueles imprevistos que a gente não conseguiu calcular. Para quem tem ascendente em aquário, aqui a gente vai ter um peixes na casa 2 do mapa astral. E quando nós estamos vibrando na sombra do peixes na 2, a gente pode ter um grande medo de dependência financeira. E daí a gente fica pensando naquilo e atraindo aquilo. Então, por isso que eu falo que é a sombra. Então, a gente não pode ter medo de alguma vez, em algum período da vida, a gente acabar precisando de ajuda. Essa insegurança financeira que a gente pode ficar alimentando, ela paralisa a gente. Ela paralisa a gente de aceitar uma promoção, né? Porque a casa 2 fala muito sobre esse alto valor que a gente também coloca em si mesmo. Então a gente não aceita a promoção porque a gente às vezes se acha incapaz de conseguir dar conta daquele cargo, ou às vezes a gente pode não investir em cursos para a gente desenvolver uma qualificação necessária para nossa área. Então tem muito esse medo também do investimento do dinheiro, certo? E daí é aquilo que eu falei, né? A gente acaba ficando paralisado, certo? Essa é a sombra do peixes na casa 2, que precisa ser integrado. Então, de entender que tá tudo bem a gente investir o nosso dinheiro. A gente tá soltando aquele dinheiro que a gente tem agora, mas a gente tá investindo em uma qualidade, em uma qualificação, em um curso muito necessário ali para o desenvolvimento da nossa construção de carreira. Confiar no seu valor pessoal também.
Então, de ter mais coragem, sabe? Você tem capacidade. Às vezes você pode sentir que não tem, porque você nunca tentou, você nunca se permitiu. Então, se permite ter essa primeira experiência, por mais que ela não seja perfeita. E também aprenda a investir em coisas que te trazem uma plenitude num sentido geral da vida. Não necessariamente, eu só vou investir o meu dinheiro se for em uma coisa que tem muita qualidade, né? Às vezes um móvel, um celular, uma câmera que tenha muita qualidade. Ou eu só vou investir o meu dinheiro se for em um curso, se for em alguma coisa para minha vida, né, para a construção da minha vida e dos meus bens materiais, e não tá investindo em você, no seu bem-estar, sabe, na sua beleza também, né, exterior e interior, porque os bens materiais, gente, a gente não leva nada, tá bom? A gente não leva nada. Agora a evolução da nossa alma a gente leva para a próxima vida. E daí nesse primeiro eclipse do mês de setembro, vocês podem ter aqui esse eixo, né, sendo remexido. Pode ser que você receba uma nova oportunidade de renda, alguma proposta para ir trabalhar numa empresa ou uma proposta para você ser promovida, alguma venda ou compra de uma coisa importante na sua vida que faz uma movimentação financeira muito significativa. E é muito um questionamento sobre aonde você está investindo o seu dinheiro. Daí você sente ali, né, que você tem aquele poder ou que você precisa tomar uma decisão rápida para entender, né, aonde você está depositando a sua intenção. Quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente está investindo a nossa intenção também, a nossa energia, a gente está depositando a nossa energia naquilo. É o fluxo da energia da abundância, não é somente sobre dinheiro, sobre coisas, é sobre a energia que está transitando também na intenção daquela transação. E daí você pode descobrir talentos pessoais nesse dia do eclipse, na semana do eclipse, e você acaba começando a investir mais aqui, né, nessa nova qualidade que você acaba descobrindo sobre si mesma, que você gosta disso, ou até mesmo você receber um presente de alguém, você querer dar um presente para uma pessoa. Então, o signo de Peixes na 2 fala muito sobre esse altruísmo financeiro. Então, toma cuidado para você também não querer ajudar todo mundo financeiramente e você não aprender a colocar limites nas suas finanças, tá bom? E vocês também têm o Virgem na casa 8 do mapa astral. Então, quando nós estamos vibrando na sombra do Virgem na 8, a gente possui aqui esse controle financeiro escondido, né? Então é aquela pessoa que sim, ela tem um autocontrole financeiro ali, mas muitas vezes é escondido. É algo que a gente até tem aqui, né? Esse criticismo em relação ao investimento, mas ao mesmo tempo é algo que a gente precisa trazer aqui o equilíbrio para esse eixo, né? De sim ter a organização do dinheiro com o Virgem na 8 ali, né? De ter esse criticismo, essa análise, essa preocupação com o investimento, mas também de aprender a usar o seu dinheiro com mais intenção, com mais intuição, com altruísmo, sabe? Com amor. Nós podemos ser mais controladores da nossa intimidade também quando a gente tem o Virgem na sombra dentro da casa 8. Então é aquela pessoa que ela precisa ter o controle afetivo sobre as situações e se tem uma análise muito fria sobre os seus próprios vínculos. Então, até porque vai ter ali o aquário no ascendente e o descendente em leão, muitas vezes é aquela pessoa que vive uma certa máscara social, né? Então é muito de você se perguntar em que energias você está vibrando, certo? Porque daí você não vai se permitir se mergulhar num amor que realmente te traz ali essa plenitude, que te proporciona esses vínculos verdadeiros, porque daí você vai sempre racionalizar ali aquilo que você deseja ou não mostrar para os outros. E daí a integração é a gente se permitir fazer essas fusões com as outras pessoas, se vulnerabilizar, mostrar quem a gente de fato é, de se aprofundar nos seus vínculos com presença, com intenção, tá bom, pessoal? E daí o segundo eclipse do mês de setembro pode ativar aqui essas dependências financeiras ou emocionais que a gente pode ter com alguém dentro de relacionamentos ou com a família também, né? A casa 8 fala muito sobre esse vínculo com a família. A gente pode ter que lidar com questões de heranças, questões às vezes de casa, de carro, dos familiares, pagamento de dívidas, né? Então, de se livrar daquela pendência ou tomar cuidado também para você não adquirir uma dívida, tá bom?
E se for a sua intenção, às vezes comprar uma casa, comprar um carro, e consequentemente entra dentro desse contexto de dívida, toma cuidado com o dia que você vai assinar, tá bom? Eu não aconselharia a fazer uma compra tão significativa assim em épocas de eclipse, tá bom? E para quem tem finalmente o ascendente em peixes, a gente vai ter o peixes no ascendente. Então, aqui, quando nós estamos vibrando na sombra do ascendente em peixes, nós podemos ter uma enorme angústia, uma frustração de sentir que a gente não tem o controle sobre a própria vida. É muito sobre isso, o ascendente em peixes na sua sombra. Então é aquela pessoa que ela tem tantas aspirações e sonhos e muitos talentos, inclusive. Só que é aquela pessoa que, por mais que ela esteja no caminho, ela tem ali os seus objetivos, às vezes ela já até trabalha, já tem uma carreira, mas ela tá vibrando tanto na sombra do próprio ascendente que ela sente que aquilo não tem um fluxo correto. Ela sente que ela tá fluindo ali dentro daquele contexto da vida dela, mas sem intenção. Então, o ascendente em peixes, quando ele está na sua sombra, ele pode sentir que ele até tem ali uma base bem estruturada, mas ele não faz aquilo com intenção, né? Com aquela intenção, aquela energia, aquele amor de realizar aquela carreira, aquele trabalho, aquele relacionamento. E daí é aquela pessoa que ela vai sempre sentir essa frustração, essa angústia de, cara, tá faltando alguma coisa, ou não deveria ser assim, tem mais algo faltando. É uma sensação de estar sem direção, uma sensação de que tem algo faltando. E daí a integração desse ascendente, para vibrarmos na luz dele, é muito interessante a gente se perguntar os nossos porquês. Quais foram os nossos porquês quando a gente escolheu a vida que a gente tem hoje? Porque provavelmente a maioria das pessoas que me acompanham aqui já tem pelo menos uma faculdade, já trabalham, já tem alguma carreira, já fizeram alguma coisa na vida, né? Acho difícil ter mais adolescentes aqui no meu canal, pelo que eu acompanho. Então é um grande questionamento. Quais foram os seus porquês quando você escolheu a vida que você tem hoje? Você tem que saber direcionar essas intenções. Cara, eu escolhi essa profissão por causa disso, por causa daquilo. Às vezes foi a mãe que inspirou, às vezes foi o pai que inspirou. E daí a gente precisa se resgatar, se relembrar disso. Porque quando a gente tá fazendo por fazer, o ascendente em peixes, ele vibra na sombra, não adianta. A gente tem que fazer com aquele sentido de propósito. O ascendente em peixes, ele vive através do propósito. Eu respiro o ar da terra com propósito. Então a gente precisa integrar aqui essa energia, abraçar a própria essência, buscar a sua autenticidade, né, dos seus porquês e de agir com convicção e de entender que realmente esse é o meu caminho e eu quero trilhar esse caminho. Principalmente se conectar com as suas intuições ao longo desse processo, porque você é uma pessoa muito intuitiva, você sabe aonde você precisa depositar a sua energia. Você só não faz porque você está procrastinando ou porque você fica duvidando do próprio valor. E daí o primeiro eclipse do mês de setembro vai pegar nessa ferida. Você vai querer mudar às vezes a forma de se posicionar. Pode ser que você sinta uma mudança real e verdadeira na aparência mesmo. Então, sentir ali, né, de fazer um corte de cabelo ou achar que tá envelhecendo também é muito essa simbologia do eixo Virgem e Peixes. Pode ser que você esteja assumindo projetos pessoais novos agora na sua vida e você quer colocar a tua intenção naquilo, de tomar aquela decisão corajosa e de seguir ali, né, com muita resistência por aquele objetivo, que são caminhos que vão te proporcionar uma nova perspectiva da própria identidade, tá bom? Então, você integrando aqui esse eixo, só terão coisas boas. E vocês também possuem o Virgem na casa 7 do mapa astral. Então, quando nós estamos vibrando na sombra do Virgem na casa 7, somos pessoas que podemos criticar horrendamente os nossos cônjuges, os nossos parceiros. Porque o Virgem na 7, na sua sombra,
ele é aquela pessoa que coloca grandes expectativas, o perfeccionismo virginiano em cima do parceiro. Então, nossa, eu só vou casar se for casar com aquela pessoa porque ela é incrível, porque ela é perfeita, porque ela não sei o quê. E daí, quando surgem os defeitos, a gente fica ali incomodado, né? Parece que a gente precisa sempre jogar na cara do outro parceiro. Ah, porque você tá fazendo aquilo. Ah, porque você tá fazendo isso. Porque se surge essa necessidade do criticismo, porque você acha que deve consertar aquela pessoa e você não tem essa responsabilidade. E às vezes a pessoa não quer ser consertada. Às vezes aquilo que você está criticando é uma crítica que está surgindo de você, né? Que você acha que aquilo é algo que precisa ser criticado e às vezes a pessoa simplesmente gosta daquela parte da personalidade dela, né? Você nunca se perguntou isso, né? Então é interessante a gente entender se a gente está vibrando nessa sombra virginiana da casa 7. Então a integração aqui é justamente aceitar as imperfeições dos nossos parceiros. Eles não vão alcançar as nossas expectativas, então é interessante a gente integrar isso dentro de si. Então flexibiliza mais essas cobranças que você coloca sobre o outro. Tenta trazer talvez esses pontos não em formato de crítica, mas em formato de comunicação e vulnerabilidade. A forma como a gente aborda os temas muda completamente o contexto e se permita vivenciar o amor sem tanto planejamento, sabe? Sem tantas expectativas de que a pessoa com quem eu for me casar precisa ser assim, assim, assado. Porque ninguém vai alcançar os seus padrões elevados. Tá bom? E daí, o segundo eclipse do mês de setembro pode sim evidenciar uma finalização de namoro, uma finalização de casamento, tá bom? Porque a gente tá mal integrado aqui nessa energia, certo? A gente tá incomodado e muitas vezes a gente não sabe verbalizar, a gente não sabe comunicar, a gente não sabe como integrar a luz desse signo também. Da mesma maneira que a gente pode iniciar novos romances também, tá? Porque vai ser um eclipse solar que vai acontecer no signo de Virgem e não lunar, né? Então é um início de um novo relacionamento pode acontecer. Se você tem vínculos contratuais com pessoas, com parcerias, pode ser que você tenha que lidar com essas parcerias que você tem na sua vida, se você é autônomo, tá bom? Da mesma maneira que mesmo se você seja CLT, né, se você trabalha dentro de uma empresa, você receba novas propostas de outras empresas ou você queira procurar por outras propostas de outras empresas também. Pode ser que você precise lidar com críticas, né? Eu falei bastante desse sentido de criticismo no eixo do relacionamento e pode ser que o seu parceiro também seja muito crítico com você. E quando isso acontece, isso é um espelho, né? Casa 7 é sempre um espelho de como nós estamos vivenciando também as relações, tá? Então, se você é uma pessoa que você sente que você tá meio que negligenciando a vida, né? Meio que não está tão presente na hora que você vai conversar com o seu cônjuge, pode ser que essa pessoa ela vive te criticando por conta disso. E daí você precisa lidar ali com essas questões de críticas que podem rolar de ambos os lados. E daí é aquilo que eu acabei de mencionar, você precisa integrar esses dois eixos, tá bom? Que é essa revisão ali, né, das dinâmicas, das trocas que eu tenho com as pessoas, daquilo que eu dou, daquilo que eu recebo, que vão se surgir esses conflitos, né, de expectativas que eu crio sobre a outra pessoa também e vice-versa. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, ele ficou bem longo, ele vai dar muito trabalho para editar. Então já deixe seu like, não se esqueçam de hypar o vídeo também e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Meu nome é Camila Bratz e até o próximo vídeo.